Fala, pessoal do oitavo ano, professora Simone Cassiari de Ciências, passando aqui novamente com mais uma semana de correção, né, das atividades do PET 2, finalizando aí o material, né, dessa apostila que foi enviada para a gente. A semana 4, assim como a semana 3, traz para a gente o reino animal, né, as características morfológicas, fisiológicas. Então, vamos para as atividades, certo? Na atividade 1, ele pede para você ler novamente o texto, porque o resumo continua sendo o mesmo, certo? E responder as questões abaixo, propostas aí. Na número 1, o tatu-bolinha, ou tatuzinho de jardim, é um raro exemplo de crustáceo que vive em ambiente terrestre. Ele pode ser facilmente encontrado sob pedras e folhas caídas no chão, sobre o solo ou em outros ambientes escuros e úmidos. E pede na letra A, indique o tipo de sistema respiratório desse animal. Então, quem pesquisou aí vai perceber que o tatu de jardim, ele tem um sistema de respiração branquial, né? Muito parecido com o dos peixes, tá? Através de brânquias, que são estruturas que conseguem fazer as trocas gasosas para o tatuzinho de jardim. Na letra B, formule uma hipótese para explicar por que o tatu-bolinha precisa viver em ambientes úmidos, embora possua exoesqueleto. Então, como ele é um crustáceo, né? Então, está dentro do grupo dos artrópodes, eles possuem um exoesqueleto para proteção do corpo. E mesmo assim, ele depende de ambientes mais úmidos. E você tinha que fazer aqui, né, manter o raciocínio sobre o sistema respiratório. As brânquias, elas só conseguem ser efetivas nas trocas gasosas quando elas são cobertas por uma determinada quantidade de umidade, tá? Então, justamente por apresentar um sistema respiratório branquial, o tatu-bolinha ele precisa viver em ambientes úmidos, porque as brânquias têm que ser umidificadas constantemente para realizar as trocas gasosas para esse animal. Na número 2, artrópodes e equinodermos são animais dotados de esqueleto. Compare os esqueletos desses animais, levando em consideração os seguintes aspectos. Na letra A, materiais que os compõem. Então, vamos fazer sempre na mesma ordem, né? Lá nos artrópodes, o esqueleto é composto de um carboidrato, né, um polissacarídeo, que a gente ainda vai aprender essas estruturas, essas biomoléculas, chamada de quitina. Então, o material principal do esqueleto dos artrópodes é a quitina. E lá nos equinodermos, o principal material que compõe é o calcário, tá? Na letra B, posição que ocupam no corpo. Nos artrópodes, em geral, é o exoesqueleto, né? Aquele esqueleto por fora do corpo, é como se fosse uma carapaça, uma armadura. Já nos equinodermos, o esqueleto é um endoesqueleto, é o esqueleto que fica dentro do corpo do animal. E na letra C, ele pede as funções que esses esqueletos podem exercer. No caso dos artrópodes, a função principal do exoesqueleto é proteger o animal, né, do ataque de outros animais, de mudanças ambientais, tá bom? E nos equinodermos, o esqueleto, como ele é interno, ele vai fazer aquela função de sustentação, de dar estrutura para o corpo do animal, certo? Um exemplo aí de artrópodes, né? Todos os insetos, os crustáceos, e um exemplo aí de equinodermo que todo mundo sabe é a estrela do mar. Número 3. Por que se pode dizer que os anfíbios não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre como os répteis? Quando a gente vai ver a história evolutiva dos vertebrados, né? A gente tem lá os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, nessa sequência, certo? Então, ele pergunta para a gente com relação aos anfíbios, né? O anfíbio ele até consegue viver em ambiente terrestre, mas ele ainda é dependente da água para algumas coisas. Quais são elas? Os anfíbios são dependentes da água de ambientes mais úmidos para a reprodução, né? Porque
a maioria deles a reprodução é externa, a fêmea coloca os ovos, os óvulos no ambiente, na água, o macho vem, deposita o seu esperma por cima e a fecundação e o desenvolvimento dos filhotes é todo, né, no exterior do corpo. Outra coisa que os anfíbios são dependentes de ambientes úmidos para a respiração. Eles até apresentam uma respiração pulmonada, né? Tem pulmões bem rudimentares, mas a maior parte das trocas gasosas dos anfíbios é feita através da pele, respiração cutânea. E é para que haja essa troca de gases pela pele, a pele tem que ser úmida, né, durante a vida do animal para que consiga sobreviver. Então, eles não conquistaram o ambiente definitivo terrestre definitivamente porque são dependentes da água para reprodução e para respiração. Na número 4, as características abaixo estão relacionadas à capacidade de voo das aves. Explique cada uma delas. Então, está falando para a gente que existem algumas características que são importantes para que as aves consigam voar, né? E aí pede primeiro para a gente falar aí dos músculos peitorais fortes. Esses músculos peitorais, eles são importantes porque para a ave conseguir sustentar, né, se sustentar durante o voo, ela tem que conseguir bater as asas, né? Então, o músculo peitoral ajuda nesse movimento do bater das asas das aves. Os sacos aéreos, na letra P. Então, os sacos aéreos, eles são responsáveis por sim, eles inflam, né? Eles se enchem de ar atmosférico, ajudam a melhorar a respiração das aves e também favorecem com que o corpo fique mais leve, ajudam nessa maior leveza do corpo do animal. E na letra C, os ossos pneumáticos, são ossos que são ocos, a gente também tem, né, os ossos da nossa face, por exemplo, perto do globo ocular, no nariz, a gente tem ossos que são ocos para que a nossa cabeça fique mais leve e o pescoço, né, a coluna cervical consiga sustentar. Quando a gente tem aí sinusite, né, que dá aquela dor na cabeça, assim, parece que está lá atrás do olho, perto do nariz, da boca, é porque esses ossos que são ocos estão cheios de secreção, né, de catarro, de pus, por isso que dá muita dor e a sensação de cabeça pesada, tá? E esses ossos pneumáticos também as aves possuem, né? Eles são ossos ocos e bem mais leves e eles ficam cheios de ar e isso faz com que o animal se torne mais leve para voar também. No número 5, o cartaz de propaganda de uma clínica veterinária tinha a seguinte inscrição: cuidamos de seu pet, gato, cão, galinha e iguana. Pode-se concluir que a clínica atende a qualquer grupo de vertebrados? Explique. Então, a gente tem que pensar, são 5 grupos básicos de vertebrados: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, certo? Então, o cão e o gato, eles estão dentro de um mesmo grupo, que são os mamíferos. A galinha está dentro do grupo das aves e a iguana está dentro do grupo dos répteis. Então, aqui nesse conjunto de animais que é citado nessa propaganda da clínica, ficaram faltando 2 grupos de vertebrados, né? Que são os peixes e os anfíbios, né? E para explicar, é justamente isso. Nós possuímos 5 grupos de vertebrados e na propaganda ficou faltando citar animais dos grupos dos anfíbios e dos peixes, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção, que façam suas complementações aí no PET de vocês. Lembrando que a entrega começa agora, né? Desse PET volume 2. Vamos ficar atento aí para mandar tudo certinho. Fotos bem tiradas, que a gente consiga ler as respostas de vocês. E vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.